Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Efésios, capítulo 5. Vai ter salão hoje, amor? Tenho 3 crianças. Vou dar um desenho. Hã? Só tem 3, ela vai dar 3. Bota os exemplos que darem lá atrás. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo, quer dizer, estou contando as crianças aqui, ó, no capítulo aqui. Beleza. Efésios capítulo 5. Você que foi encontrando, dá um amém. Glória a Deus. Para mim saber que você encontrou hoje, esse microfone está. Vai ler para mim, por favor. Deixa ele preparar aqui, eu vou no versículo. Depois. Efésios capítulo 5, verso 14. Amém? Capítulo 5, verso 14. Júlio colocou aqui no telão também. Se quiser ler aqui no telão, eu já colocou aqui. Irmãos, as crianças não vão para a sala, só tem 3 crianças. Pastor, as crianças estão correndo lá atrás. Irmãos, vamos prestar atenção na palavra, esquece as crianças, foque aqui. Amém? Glória a Deus. Júlio colocou aqui no telão, onde está em Efésios capítulo 14, verso 5 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Amém? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graça, Deus, por essa palavra. Eu te rendo graça, Deus, pelo teu amor. Eu te rendo graça, Senhor, por cada vida que está presente aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, a casa é tua, Senhor. Esse lugar é teu. Senhor, eu te peço aqui nesta noite, faz a tua vontade, não é o que queremos, mas tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, faz a tua vontade em nós. Faz o teu querer em nós, Espírito Santo. Senhor, muda o que tiver que mudar, transforma o que tiver que transformar, tira de nós o que tiver que tirar, Senhor, e coloca em nós o que tem que ser e o que temos que viver para ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço aqui nesta noite, fala profundamente ao nosso coração. Pai, não deixa que saímos aqui hoje da mesma maneira a qual chegamos, Senhor. Que possamos ser tocados. Que possamos, Pai, nesta noite, Deus, receber mais o teu amor. Coloca a fome e a sede em nosso coração, Deus. A cada dia, Senhor, mais, Deus. Que possamos querer mais e mais em ti, Espírito Santo. Pai, também eu declaro aqui nesta noite, Senhor, vidas, Pai, desperta para o Senhor. Eu declaro aqui nesta noite, Deus, corações incendiados, Senhor. Pessoas, Pai, que estavam aqui, Deus, vivendo, Pai, um tempo de enfriamento. Eu declaro despertamento espiritual. Eu declaro em nome do teu Filho Jesus, Deus, a chama acesa em cada coração aqui nesta noite, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você repetisse comigo nessa noite. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Diga: desperta a minha alma. Diga: Senhor, Senhor, tira o sono espiritual e reacende o teu fogo em mim. Diga: não quero viver dormindo. Diga: Senhor, eu quero estar preparado para a tua volta, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela está respirando. Vê se ela está respirando. Diga para ela: desperta. Onde a gente leu esse versículo, Paulo diz: pelo que diz, desperta, ou tu que dorme. Desperta, ou tu que dorme. Irmãos, a gente vivemos em dia que muitos estão acordados, mas para o mundo. E muitos estão dormindo espiritualmente. Para o mundo, muitos hoje eles estão acordados, mas espiritualmente, quando as pessoas estão dormindo, a tecnologia ela tem despertado o corpo, mas tem matado o espiritual de muitos.
tem sido uma maldição. Na vida de muitas pessoas, ela tem contaminado muitas pessoas. Porque a internet, querido, a tecnologia, ela tem roubado de muitas pessoas. Tem matado muitas pessoas espiritualmente. Porque muitas vezes temos trocado de viver uma vida para Deus. Estamos presos a coisas mundanas. Muitas vezes a gente fala, pastor, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler uma Bíblia, eu não vou no culto porque eu estou cansado. Mas dá o horário do culto, termina o culto, você está na sua casa, na frente da televisão, assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo qualquer outra coisa, então não é cansaço. É o desejo espiritual que está morrendo. E a tecnologia tem roubado muito isso de pessoas. Ela está dormindo. E Paulo aqui está trazendo um alerta para a igreja de Éfeso. Uma igreja que estava dormindo, estava fazendo tudo, estava tudo perfeito, mas o espiritual que é o importante. Paulo está falando, desperta. E será que não é dias também da igreja de nós despertar para o Senhor? Será que espiritualmente, como está a nossa vida espiritualmente? Porque muitas vezes, querida, a gente está acordado, mas o espiritual, muitas vezes a gente tem morrido em nós. O apóstolo Paulo, ele é inspirado por Deus, ele faz um alerta, ele faz um chamado urgente, pedindo para a igreja despertar. Quantas coisas a gente tem colocado como prioridade na nossa vida e tem deixado Deus de lado, as coisas do Senhor do lado. O que é que acontece? A gente vai morrendo espiritualmente. Eu vou no culto, pastor, quando eu quero. Eu vou no culto quando eu sinto vontade. Desde quando que é quando eu sinto vontade? Desde quando que é quando eu quero? Desde quando é quando eu estou com coragem? É quando eu estou com disposição. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não é mais as minhas vontades, não é mais a sua vontade, é agora a vontade de Cristo em nós. Aleluia. Não é mais o meu eu que responde por mim. Não é mais as minhas vontades que respondem por mim. Se eu deixar o meu eu, o velho homem, gritar mais alto do que o meu espiritual, eu vou viver uma vida inteira vivendo as minhas vontades, sem viver a vontade de Cristo. Querido, você sempre vai ouvir isso, nunca vou cansar de dizer isso aqui a você. Está dentro de uma igreja não significa que você é cristão de verdade. Está dentro de uma congregação não significa que isso é tudo na sua vida. Temos que estar aqui, mas temos que estar em intimidade com Ele. O meu espiritual, o seu espiritual, ele tem que estar bem. E essa palavra é para a igreja que o apóstolo está falando, para a igreja que perdeu o fogo, e também para os crentes que deixaram o primeiro amor e que estão andando sem perceber que o inimigo está se aproveitando da sua vida espiritual. É noite da gente acordar, querido. É dias da gente se levantar como a igreja do Senhor e a gente começar a declarar: eu vivo aqui, mas não sou daqui. Eu sou um cidadão celestial. A minha vida não se resume nessas coisas. A sua vida não se resume na luta que você está enfrentando hoje. A sua vida não se resume na circunstância que se levantou. Não, não. O melhor de Deus, querido, é naquele dia quando a gente estiver lá com Ele. Aqui você vai enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas. Dificuldade vai chegar, mas lembre-se, se espiritualmente, querido, você estiver bem, é isso que vai te manter de pé. É isso que vai te dar força para prosseguir. Porque quando o espiritual, o Espírito Santo, querido, a gente dá lugar a Ele, é no meio da luta, é no meio da dificuldade, Ele está lá nos conduzindo, falando: filho, eu estou te sustentando. Deixa eu te dizer, quando o espiritual morre, a gente não está mais sensível à voz de Deus. Por isso que muitas pessoas se perdem no meio da caminhada, que vai morrendo espiritualmente. E como é que eu começo a morrer? Ninguém enfria de uma hora para outra. Quando você tira uma panela de dentro do fogo,
você coloca ela fora, ela enfria na mesma hora? Como é que ela vai enfriando? Gradativamente, pouco a pouco. E tem cristão que vai enfriando dessa maneira. Hoje eu não vou no culto. Semana que vem ele não vai na célula. No próximo culto ele não vai de novo. E aos poucos ele vai perdendo a vontade. Aos poucos ele vai perdendo a intimidade. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou ler a Bíblia. E ele vai enfriando aos poucos. Não é de uma hora para outra. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. Ninguém deixa de vir na igreja de uma hora para outra. Existe um processo. E esse processo chama ordem espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando: desperta. E a igreja tem que despertar. Vocês têm que despertar, estão dormindo. Vocês não percebem que a cada dia estão vendo mais longe do Senhor. Vocês não conseguem perceber que as coisas do mundo estão roubando aquilo que é mais sagrado em nós. O apóstolo Paulo está trazendo um alerta aqui para isso. Dormir espiritual é viver sensibilidade à voz de Deus, sem oração, sem fome da palavra e sem compaixão pelas almas. Dormir espiritual é isso, eu não tenho mais sensibilidade à voz do Senhor, eu não tenho mais isso, não tenho mais vida de oração. Vai perdendo o amor, não tem mais fome da palavra. Porque hoje vivemos numa geração que acha que eu posso ser crente em casa. Não preciso ir para a igreja. Não precisa eu estar no meio da igreja, eu sou crente em casa. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a gente faz parte do corpo. E você não é corpo sozinho. Você não é corpo só, não sou corpo só. Fazemos parte de um corpo. Cada um é membro desse corpo. E sabe quando se torna corpo? Quando a gente está reunido. Isso aqui é corpo. Mas fora do corpo você é apenas um membro. Não coloque na sua mente, não deixe que essa mentira do diabo te coloque num lugar onde você acha que você é crente sozinho. A Bíblia diz: é bom andar dois, porque quando um cair, o outro levanta. Andem dois. Ele está dizendo que se você precisa um do outro, precisa estar junto. E muitas vezes a gente vai deixando o diabo roubar isso de nós, querido. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: acorda. Acorda. Não é amanhã, o tempo é agora. O tempo é agora de reacender a chama novamente. E a gente poder viver o melhor de Deus. Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele continua fazendo milagre. O nosso Deus, Ele não muda. E antes de entrar na palavra, eu estou só na introdução. Gostaria de chamar a Érica aqui, Érica. Não, ela nem estava pensando que ia fazer isso com ela, viu, irmão? Eu gosto de surpresa. Já cai você mesmo. Érica, tem algo que eu queria. Não sei se ela vai contar, mas ela vai contar comigo. Ela nem sabia disso, eu gosto de surpresa. Irmãos, semanas atrás, quantos dias? Semanas atrás, a Érica me chamou, e ela falou comigo: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, que eu estou grávida, mas como é que chama? O feto, ele não tem vida. Os médicos avaliou e disse que não tem vida, não tem batimento, não desenvolveu. E eu gostaria que o senhor orasse. E eu orei por ela e falei para ela: você crê que Deus, Ele continua fazendo milagre? Ela falou: creio, pastor, então vamos orar. Orei por ela. E essa semana a Érica foi para o hospital só para tomar um remédio para tirar. Já foi certa que a médica já tinha dito a ela que estava morto e não tinha mais vida. E quando chegou lá, não foi acontecendo. Tinha batimento. Glória a Deus. Tinha batimentos. Tinha evoluído. E graças a Deus está tudo certo. Amém. Para honra e glória de Jesus. O que a médica disse? Ela disse que era um milagre do Senhor, né? Que agradecesse a Deus. Que eu fiquei até surpresa na hora que eu estava já desacreditada, né? Aí ele pegou aí ela fez assim: agradeça, mãe, é Deus. Ela fez quantas vezes ainda para testar? Ela fez 2 vezes para ver se era isso mesmo. Era isso mesmo. Glória a Então, Deus. irmãos, eu não subi, eu não vi.
Irmãos, o nosso Deus é um Deus que é vida. O nosso Deus é um Deus que continua operando milagres. E se a gente espiritualmente morrer, a gente vai deixar de viver as maravilhas do Senhor. Porque muitos não vivem milagre, pastor, é porque Deus mudou, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Pastor, Deus parou de fazer milagre, Ele não parou, Ele continua fazendo milagre. Pastor, mas por que a gente não vê tantos milagres como a gente via antes? Maravilhas acontecer. Porque muitas vezes tem muitos cristãos que estão dormindo. Ele vê milagre na vida do irmão, vê milagre na vida de ciclano, mas ele não vive o milagre. Deixa eu te dizer, se alegre. Eu fiquei feliz com a adversidade. Mas a bênção que Deus tem na vida dela, Deus também tem para a sua vida. Ele não quer fazer só na vida do irmão que está ao seu lado. Ele quer fazer na sua vida também. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Querido, quantas maravilhas que eu tenho visto. Érica, ela não mora na rua, não. Muito beijo para vazar. Érica morava na mesma rua que eu moro lá. E ela vê lá quantos milagres que eu vejo, que eu vou na casa das pessoas, ela tem orado naquela rua e acontecer milagres. Porque eu continuo crendo que o Deus a qual a gente serve, Ele não mudou. E se Ele é um Deus de milagre, Ele não mudou, Ele continua operando. Agora a igreja ela precisa acordar. Nós precisamos acordar para isso. E tem dias que a gente duvida disso. A gente duvida do amor do Senhor, duvida daquilo que Ele tem para nós, duvida da promessa que Ele tem para nós. Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Um dia eu parei, um dia eu me peguei nesse momento também. Eu falei, Deus, quantas pessoas que eu tenho orado, milagres têm acontecido, mas será que o Senhor me chamou para isso mesmo, para orar por pessoas? Eu duvidei. E eu falei, Deus, se realmente o Senhor me deu dom de cura para orar por vida de pessoas, e pessoas foram curadas, mostra. Eu já tinha mostrado várias vezes pessoas que eu tinha orado e tinha sido curado. Eu falei, Deus, mas eu quero que o Senhor mostre. E eu orei e fui dormir, tranquilo. No outro dia, quando eu acordo, uma irmã que mora do lado da minha casa, ela falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, depois não, eu estou ocupado, depois eu conheço ela falar comigo, pode ser, ela foi pode, só que eu quero falar agora. Eu disse, então fala. Ela falou, ontem eu estava orando. E quando eu estava orando, Deus me deu uma visão. E Ele mandou dizer ao Senhor, que onde o Senhor pusesse a mão sobre a vida do enfermo, Ele curaria. Eu falei, amém. Eu tinha orado um dia antes sobre isso. Porque muitas vezes a gente duvida daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente cai no sono espiritual. E estamos dormindo para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Porque deixa eu te dizer, querido, quando você para no meio do caminho, não é só você que para. Tem pessoas olhando para você. Tem pessoas que olham para você e você é referência para ela. Tem pessoas que olham para você e admiram você. E quando você para no meio da caminhada, pessoas param também. Porque você era referência para ela e você parou. Então lembre-se, quando você para, não é só você que para. Você mata sonhos junto. Então é noite da gente acordar, se levantar desse sono. E a primeira coisa que eu quero falar para você, o perigo do sono espiritual. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 13. Se os meninos quiserem colocar no telão para adiantar, Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Quero ler da parte B. Da parte B eu diz aqui, ó, já é a hora. Da parte B está aqui no telão. Olha o que ele diz aqui no verso 13, capítulo 13, verso 11. Na parte B do versículo. Olha o que ele diz. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. Olha o que ele diz, querido. Presta atenção aqui. Da parte B. Já é hora de vos despertarmos do sono.
Porque a nossa salvação ela está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele está dizendo, já é a hora, já é agora, não é depois, de despertar. Porque Cristo ele está voltando, a nossa salvação ela está mais próxima. E quando ele voltar, se a gente não despertar, muitos vão estar dormindo. E ele está dizendo, já é a hora. Não é para deixar para depois, já é a hora. O sono espiritual ele é sutil. Ninguém dorme de uma vez. Ele vai dormindo aos poucos. Cadê minha esposa? Está ali. Agora dormir de uma vez para dormir mesmo, não dorme. Rapaz, igual a ela para dormir. Se for contar de sono mesmo, eu nunca vi daquele jeito. Nós temos as pessoas que ela dormem em processo, aquela não dá, ela tem que ir mais. Nossa, é um negócio sério, tem hora que eu falo, meu Deus, isso é verdade. Eu deixo ela na cama deitada, ela fala, amor, pega água para mim na cozinha. Enquanto eu vou na cozinha, que eu volto, ela está dormindo, ela fala, amor, já sonhei. Como é que deu tempo? Irmã, ela não dorme só, ela sonha. Não dá, dormir, não dá. Para pegar água e voltar não, Ribeiro. Ela já tem dormido, já tem sonhado. Sério, fazendo começa, ela vai ela que dá inveja, então. Se ela dá vontade de derrubar ela da cama, porque ela dorme e eu fico, ai, não, acabado. E aí ela fala comigo dormindo. Mas, agora vamos trazer para um sono espiritual. É perigoso, querido. O inimigo ele trabalha enquanto o crente dorme. Estou falando de sono espiritual. Não estou falando de uma boa noite de sono. Mas quando a gente dorme espiritualmente, o inimigo ele está trabalhando. Lembra de Sansão? Onde era a força de Sansão? Era no cabelo. A Bíblia diz, lá em Juízes 16, verso 19, que quando Sansão dormiu no colo de Dalila, ela faz o quê? Corta o seu cabelo. Quando ele dorme. Porque o sono espiritual, quando a gente está dormindo no profundo sono espiritual, o diabo ele está trabalhando. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 20, verso 40. Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 40. Mateus 26, verso 40. Olha o que diz. Pode colocar no telão, filho. Bem. Mateus 26, verso 40. Amém? Olha o que diz. Pode acompanhar aqui no telão. Diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Querido, Jesus, é tão interessante aqui, enquanto os discípulos dormiam, Jesus ele suava sangue no Getsemane. Jesus ele estava suando sangue. E enquanto Jesus estava lá orando, que Jesus volta, ele encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. E Jesus olha para ele e fala: mas uma hora sequer vocês não conseguem vigiar. Uma hora sequer vocês não conseguem vigiar. Eles orai. Orai, vigiai. Ó, vigiai e orai, para que não entres em tentação. Porque ele quer um espírito. Ele está pronto. Mas a carne é o quê? Fraca. Um cristão sem vida de oração, ele é fraco. Um cristão morto espiritualmente, ele é fraco. Porque forte não é eu, forte não é você. Forte é aquele que está em mim e em você. Ele quem é forte. E o diabo ele não tem medo de crente cansado, querido, mas ele teme crente desperto. Ele tem crente que tem vida de oração. O sono espiritual ele tira o discernimento, ele apaga o fogo. E ele faz pessoas perder a oportunidade de vida. Porque está dormindo. Quem está dormindo ele não consegue ver.
ele não consegue discernir, ele não consegue viver aquilo que Deus tem para ele. Porque espiritualmente está morto. Quem está morto espiritualmente, ele não ouve a Deus. Ele perde as bênçãos que Deus tem para ele. Ele perde as oportunidades divinas. Ele perde tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Esse é o perigo do sono espiritual. Acorda. Acorda. Não sirva a Deus quando você quer. Eu e você necessitamos dele todos os dias. Precisamos dele todos os momentos. Quem somos nós, Senhor? Aonde iremos, Senhor? Carecemos dele sempre, queridos. Cuidado com o sono espiritual. Segunda coisa que eu quero falar para você: o chamado para despertar. Está lá em Isaías 60, verso 1. Isaías 60, verso 1. Pode colocar no telão? Isaías 60, verso 1. Se vocês quiserem abrir na sua Bíblia também. Amém? O chamado para despertar. Olha o que diz lá em Isaías, versículo capítulo 60, verso 1, diz: Desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Querido, desponte e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor, ela nascerá sobre ti. Mas ele está dizendo: desponte e resplandece. Acorda, acorda. É hora de despertar, porque vem a tua luz. Ele diz: e a glória do Senhor, ela vai nascer sobre ti. Querido, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus está chamando a igreja para o recomeço espiritual. Deus está chamando a igreja para viver algo novo. O despertar é voltar às práticas da oração, da leitura da palavra e o serviço do reino. Como é que eu vou despertar, pastor? Eu tenho que voltar às práticas da oração, orar como você orava, voltar à prática da leitura, voltar à prática do serviço do reino, ter vida com Deus, momento com Deus, intimidade com Ele, voltar à prática do primeiro amor, servir a Ele com todo o seu coração, não ser crente por moda, ser cristão de modinha. Não, todo mundo vai, eu vou, todo mundo faz, eu faço. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é algo muito mais profundo. Aqui a gente busca junto, mas na sua casa, um momento de intimidade entre você e Ele. Eu tenho meus momentos com Deus e tem que ter seus momentos com Ele. Aqui é maravilhoso, querido. Aqui é bênção a gente buscar junto. Mas a sua casa, você tem que ter vida de oração com Ele. É tempo da gente acordar, separar momento com o Senhor. O momento da gente pegar a nossa Bíblia, ler a palavra. Porque tem muitos cristãos hoje que eles têm uma Bíblia, mas ele não lê, ele vive tudo aquilo que o homem está falando. Ah, o pastor Cícero falou isso, então é isso. Deixa eu te dizer, mesmo você confiando, somos pastores, mas a gente é ser humano, a gente pode errar. Tem muitas pessoas que ela vive cega numa doutrina, presa a homens, porque não é Bíblia. Porque tudo que o homem fala, ela fala: é isso mesmo. Você tem uma Bíblia para você ler na sua casa, fazer leitura da palavra, refletir ela, ruminar ela, viver ela. É tempo da igreja se levantar. Hoje você tem acesso à Bíblia, que você, onde você for, você tem ela no seu celular, tem ela em papel na sua casa. Muitas vezes a gente não lemos, não lê uma Bíblia, não lê a palavra. Acha bonito qualquer mensagem que a gente vê. Ah, pastor, é maravilhoso. Eu vi uma mensagem no Insta, falou muito comigo. Você não pega uma Bíblia para ler e vai ver realmente se é aquilo que falou.
É realmente o que o texto diz. Hoje, por conta de like, acesso à internet para crescer, a gente vê pastores, igrejas, fazendo de tudo, liberando tudo para ganhar like, causar aquele impacto nas pessoas. Às vezes as pessoas se deixam levar por isso, tudo pode. Quando eu estava falando na barbeira, o mundo ficou falando rindo comigo essa semana na barbeira, quando eu falei que tudo é gospel agora. Tudo é gospel. Vamos para isso é gospel. Eu estava brincando lá na barbearia, quando falando lá do show que vai ter na praça, né? O show ali na praça. Eu estava brincando com o senhor, eu falei. Aí chegou um e falou: você é o que do show? Eu disse: eu vou estar lá hoje brincando. Vai fazer o que? Eu disse: eu vou evangelizar. Estava brincando, eu nem deixou evangelizar. Mas muitas vezes a gente vê pessoas falando: não, pastor, mas eu vou lá pro show, vou só evangelizar. Não tem tanto lugar para a gente evangelizar. Pastor, vou para um carnaval evangelizar. Isso é lugar de querer estar evangelizando? Isso é lugar de onde Deus está evangelizando? Irmãos, vamos ser sinceros, tem muito lugar que a gente pode estar evangelizando. Tem muito lugar que a gente pode entrar e falar do amor de Deus. Mas a gente quer ir nesse lugar. Vamos ser sinceros, não é o carnaval que gosta, não é a festa que gosta. A pessoa quer ir e se aproveita de uma situação para estar lá. Não, pastor, eu não bebo mais, mas eu bebo cerveja sem álcool. O cara quer beber e está se aproveitando uma cerveja que não tem álcool. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Você não é mais a mesma pessoa. Você é a nova criatura, agora você nasceu. O velho homem, ele ficou para trás. Você agora não é mais a mesma pessoa. Pastor, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E há um chamado para despertar. Não importa se todo mundo está fazendo, seja diferente. Seja diferente. Quem desperta, querido, ele começa a enxergar o que antes ignorava e vê as necessidades, sente compaixão e deseja mais de Deus. Quando a pessoa desperta, ele começa a ver as coisas que antes ignorava. Ele começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Agora ele começa a enxergar a necessidade. Agora ele sente compaixão. Agora ele sente fome de Deus. Agora ele quer mais do Senhor. Ele deseja mais de Deus. O Espírito Santo, ele está levantando uma geração que não se contenta com o evangelho morno. E quem é essa geração? Diga: sou eu. Diga com fé: sou eu. Sou eu. Ele está levantando uma geração que não vai se contentar com o evangelho morno, com o evangelho de imagem. Ele está chamando uma geração para o evangelho de profundidade, enraizado na palavra do Senhor, onde vem o vento, onde vem a tempestade, mas ele não cai, porque ele está enraizado na palavra. Não é o evangelho da margem, não é o evangelho levado por ondas, por vento, não. Cristo está chamando para despertar pessoas que não aceitam viver o evangelho morto. Não seja levado por ondas, não seja levado por ondas, não, querido. É tempo de acordar, reacender a chama. É tempo de a gente colocar o nosso coração em Deus e falar: Deus, eu quero viver o melhor de Ti. Viver o melhor ao Senhor. É tempo. Há um chamado. E Paulo estava alertando a igreja: desperta. Desperta. E há um chamado para nós também nesse dia, para um despertamento espiritual. Muitas vezes a gente está se perdendo e achando tudo normal. Não, pastor, mas é normal. Menino de 13 anos beber. Não, pastor, é normal menino de 13 anos, 12 anos fumar. Não, a gente isso não é normal. Para mim e para vocês isso não tem que ser normal. É hora da gente despertar e viver aquilo que a palavra diz. A palavra não muda, ela permanece a mesma. O que é errado continua errado.
O mundo quer impor como certo, o que é errado é errado, e o certo como errado. E está colocando o errado como certo. E às vezes os cristãos estão dormindo, estão aceitando. Não, pastor, mas é tudo normal. Hoje a sociedade é desse jeito, o tempo mudou. O tempo mudou. Cristo não muda, a palavra não muda. Ou você serve o mundo, ou você serve a Ele. Porque se você viver pela palavra, você não vai seguir as coisas do mundo que estão mudando. Não. Não é pelo mundo, é pela palavra. Você não é daqui. Você é cidadão celestial. Então não deixe ser levado por aquilo que o mundo está dizendo. Não deixe ser levado por aquilo que o mundo está falando. Hoje a gente vê tantas coisas que são permitidas fazer. Não, pastor, mas para a gente crescer, se a gente fizesse isso, a gente ia crescer. Não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta. Uma igreja lotada, querido, mas não tem vida de Deus. Eu peço ao Senhor sempre. Eu peço a Deus sempre, meu Deus, nas minhas orações que eu peço ao Senhor, é uma igreja de pessoas avivadas, cheias da presença dele. Pessoas que amam o Senhor. Crianças apaixonadas pelo Senhor. Jovens apaixonados pelo Senhor. Homens e mulheres que sejam referência. Casamentos que sejam referência. Pessoas que sejam referência. Não é quantidade, é pessoas apaixonadas. Pessoas apaixonadas por Deus. Porque não adianta chegar aqui, não, pastor. Quantas pessoas tem? A igreja é grande, muita gente. E vida de Deus. E vida. Não estou falando que a igreja grande não tem vida. Entenda o que eu estou falando. Estou falando da nossa realidade. Estou falando daqui. Tem muitas igrejas grandes, cheias da presença, bênção de Deus. Mas eu estou falando da importância dentro da igreja. Não é quantidade, é presença. Por isso, Deus está chamando a igreja um chamado para despertar. Porque muitas vezes a gente está dormindo, está se contentando com isso. Aí se contenta com essas coisas. Eu vejo os pais, mães se contentando, às vezes com as crianças. Eu já vi pessoas chegar para mim e falar: pastor, eu não vou mais para a igreja por causa do meu filho que dá trabalho na igreja. Eu não vou mais por causa da igreja, pastor, queria estar lá, mas o meu filho corre, meu filho bagunça na igreja, não dá para ir para a igreja. Deixa eu te dizer, querido, ele bagunçando não traz ele para a igreja. Ele tem que aprender o que é isso. Não afaste os seus filhos do caminho do Senhor, não deixe ele guardar, trancado dentro de casa, traz ele para a igreja. E muitos pais recebem esse ataque maligno na mente: não, mas ele dá trabalho. Aí deixa seu filho em casa. Aí ele não vem para a igreja, mas ele está com o celular na mão, escutando o que não é para escutar, assistindo o que não é para assistir. Porque, como eu falei, o mundo virtual ele está matando tanto crianças como homens e mulheres de Deus, que normalmente estão morrendo. Eu ia falar sobre isso, mas meu coração não fala. Tem pessoas, ele não tem tempo para ler Bíblia, mas ele tem tempo para estar olhando história de famosinho, carrinho lá, eu não sei mais nada da conta. Passa o dia todo assistindo vídeo desse cara do Neymar, não sei mais de quem, olhando isso na vida das pessoas, mas não tem tempo para ler Bíblia, mas tem tempo para estar olhando isso. As pessoas nem te conhecem, mas você está lá, não perde uma história, mas não pega a Bíblia e não versículo. Querido, eu já falei aqui para vocês, eu não gosto de assistir, eu não gosto de assistir série. Por que o senhor não gosta, pastor? Quando eu vou assistir uma série, eu não gosto de assistir apenas um episódio de domingo, eu quero terminar lá no dia. Eu sou assim. Eu gosto de assistir, irmão, eu já fiz isso, 2 horas da manhã, meu Deus, eu vou trabalhar, aí a bexiga termina boa, aí você fica curioso para outra parte. Aí o senhor, meu Deus, só mais uma. Aí eu sabe uma coisa? Isso não dá para mim. Eu fiz o quê? Eu tirei. O senhor assiste, pastor? Assisto não. Mas quando eu vou lá assistir uma série, mas eu não gosto de ficar em cima disso, porque eu não gosto de assistir e parar, eu quero terminar.
Lá Casa de Papel, eu assisti a última temporada todinha uma noite. Eu disse, eu vou focar amanhã, sentei na frente do televisão. Só fui pra cama quando terminou. Para mim, eu já sei que não dá isso. Porque está roubando o meu tempo com Deus. Baixei uma bexiga de um jogo de sinuca no meu celular. Não, eita, vício da bexiga. Queria estar jogando direto. Quando eu ia dormir, era online, me desafiava. Eu digo, oxi, é assim? Não vai me desafiar não. Eu ia jogar de novo. Fiz o quê? Deletei no meu celular. Porque são coisas que estão me roubando de Deus. Então, se eu sei que eu não tenho domínio sobre aquilo, é melhor tirar. Então, depois eu tiro mesmo assim. Por quê? Porque isso vai nos matando espiritualmente. E a gente que não tem tempo para Deus. Ah, pastor, mas o meu tempo é corrido. Deixa eu te dizer, Deus há 24 horas para todo mundo que está aqui. O meu tempo é o teu tempo. Ele não dá mais tempo a um, nem para outro. Todo mundo tem o mesmo tempo. Agora a gente decide na nossa vida aquilo que é prioridade. O que tem sido prioridade para você? O que tem sido prioridade? Porque se o reino for prioridade, se o reino estiver em primeiro lugar na sua vida, espiritualmente você está bem. Mas isso não significa que você tem que parar por aí. Nós temos que nos alimentar todos os dias. É uma constância. Você veio aqui hoje falar, pastor, a palavra foi uma bênção. Deus falou comigo. Pastor, foi maravilha, eu senti uma presença. Deixa eu te dizer, amém. Você sentiu aqui hoje, mas amanhã você precisa novamente. E amanhã o pastor não vai estar lá falando com você. Mas amanhã você pode estar no seu quarto, de joelho no chão e falando com você. Amanhã você pode estar na sua casa, pegar a sua Bíblia e ler e falar com Deus. Pastor, eu quero falar com Deus, vem a Bíblia. É a palavra dele, você falando com ele. Pastor, eu quero falar com Deus, vai orar. Todos os dias você precisamos disso. É um despertamento espiritual, há um chamado para isso. E por último, terceira coisa, o poder de quem desperta. Diga para a pessoa cancelar, diga o poder de quem desperta. Diga para ele, não é hora de estar dormindo. Não é hora de dormir. É hora de estar vigilante. Acordar. Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios, capítulo 5, verso 18. 5:18. Versículo bem conhecido. Amém? Olha o que diz. Se você não encontrou, olha aqui no telão. Vou colocar aqui no telão. Olha o que diz. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Quero basear com você no finalzinho. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o poder de quem desperta. Ele é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, querido, quer dizer para você ao despertar, ele traz luz, autoridade e poder sobre a nossa vida. Quando a gente desperta, ele vai trazer luz, vai trazer autoridade e poder espiritual. Porque quando a igreja ela desperta, o inferno treme. Uma igreja que desperta lá, lembra lá no livro de Atos, a igreja ela despertou e ela incendiou o mundo. Quando eles começaram a orar, diz que desceram línguas do céu como de fogo. E pousou sobre cada um deles, foram batizados. Eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor. E aquela igreja ali de Atos foi uma igreja que incendiou o mundo. Por quê? Porque eles despertaram espiritualmente. E uma igreja que desperta espiritualmente, quando ela vai abalar o inferno. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem autoridade, ela tem poder espiritual. Porque ela não é algo meu, não é algo seu, é de Deus. E quando a gente recebe essa autoridade do alto, diretamente do Senhor, quando a gente desperta para isso, há um poder que não é nosso, é dele. Uma autoridade que você se levanta na autoridade que não é sua, é de Deus. Lembra de João Pedro, quando ele saiu na porta daquele templo, a pessoa, aquele homem via e pede uma esmola, e ele fala, não, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho,
eu te dou. Levanta-te e anda. Porque autoridade espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente está cheio, quando a gente desperta, há um poder em nós. A Bíblia diz que esses homens estavam tão cheios do Espírito Santo do Senhor, que aonde eles passavam na rua, a sombra dele curava os doentes. As pessoas eram curadas. A sombra deles, entenda o que é isso, curava aqueles que estavam doentes. Porque o despertamento espiritual, e quando a gente desperta, que é cheio do poder de Deus, querida, a glória se manifesta através da nossa vida. O poder se manifesta através da nossa vida. Pessoas começam a ser impactadas, pessoas começam a sentir a presença. Ei, deixa eu te dizer, é tão bom a gente estar perto de uma pessoa cheia da presença de Deus. É tão bom a gente estar perto de uma pessoa que a gente sente o poder de Deus, a unção do Senhor. Querido, isso é maravilhoso demais. Eu estava com o pastor Sherman domingo, a gente marcou para almoçar e a gente almoçou junto no domingo. Eu, ele, minha esposa e a esposa dele, a gente marcamos para almoçar, nos encontramos e almoçamos. Ele, eu sentei na mesa, a gente lá sentou, a gente pediu as mulheres primeiro para ir lá servir, elas foram servir e ficou bebendo naquela mesa. E eu fiquei conversando com ele naquela mesa. Mas sabe qual era a minha conversa com ele? Sentado, olhando ele falar. Ele falava e eu repeti. Por quê? Um homem cheio de Deus, e ele, a experiência que ele tem, se eu quero só ouvir o que ele tem para mim. Eu quero só receber o que ele tem. Eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para ouvir. Júnior falou, pastor, você vai dar a palavra de oferta? Eu fui dar a palavra de oferta, não vou dar, Júnior. Eu quero só ouvir hoje. Quem vai abrir o culto? Eu fico, pode abrir domingo. Eu só vim aqui só para chamar ele. Se eu quero estar sentado, eu quero receber tudo que Deus quer dar para mim nessa vida. Porque é maravilhoso a gente estar perto de pessoas que é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estava pensando com o pastor, eu falava, pastor, mas o Senhor não fala. O Senhor só fica, o Senhor só fica só ouvindo, só falar. Estou aqui só para receber. Que é maravilhoso conversar com homens e mulheres de Deus. É bom estar próximo dessas pessoas. Porque há um poder, querido. Deixa eu te dizer, é maravilhoso. Mas isso tem que estar em nós, para as pessoas sentir através de nós. Tem pessoas que ela chega no lugar, ela muda o ambiente. Onde ela chega no lugar, o ambiente muda. As coisas mudam. Tudo muda. O ambiente muda. O avivamento ele começa de dentro. O avivamento ele começa dentro de cada um de nós. Há uma chama no coração que se espalha por onde passamos. Um crente desperta e muda o ambiente. Ele é sal, luz e influência. Na casa, no trabalho, aonde ele vai, ele consegue influenciar. Aonde ele vai, tem algo diferente nele. Porque ele entende que ele é sal, ele é luz da terra, ele tem que influenciar e não ser influenciado. Há um poder em nós que não dorme, não esteja dormindo, desperta. Desperta. Que as pessoas a se aproximar de mim, de você, ela possa exalar o perfume que está em nós do Espírito Santo de Deus. Elas possam sentir essa chama, elas possam sentir esse poder, e ela possa dizer, Ribeiro, é tão bom estar perto de você, é tão bom, irmã, estar perto de você é tão bom, Arthur, estar ao teu lado é tão bom, Jesus, estar contigo. Eu sinto uma presença, eu sinto o poder de Deus, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E que as pessoas ela possam sentir isso em mim e em você. Há um poder espiritual para aqueles que despertam. A igreja de Atos, quando ela despertou, o Senhor derramou ali sobre eles línguas. Eles foram tomados pelo Espírito Santo. Diz que quando Pedro ele vai pregar ali quase 3.000 almas. Mais de 3.000 almas aceitam o Senhor. Mas por quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê?
Quando a gente está cheio, eu e você passamos a entender. Você nunca vai convencer ninguém a aceitar Jesus. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele convence e ele transforma. Ele muda. Por isso aqui, para me encerrar, você nunca vai vir aqui. Nem eu e nem ninguém dessa igreja aceita Jesus. Aceita, é a hora, é o momento. Não. Quem convence não sou eu. Quem convence é ele. Pessoas não têm que ser mudadas por mim, mas através daquele que está em mim e em você. Fica de pé nesse lugar.